eu sou Leila Sterenberg e começa agora o SEBRE Conversa, o podcast do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. A partir desse momento você acompanha uma análise de alto nível sobre temas relevantes no mundo e os impactos no Brasil. E eu vim conversar com o Hussein Kalut, que é cientista político, pesquisador da Universidade de Harvard, conselheiro consultivo internacional do SEBRE, editor-chefe da SEBRE Revista, e na administração pública, entre outros cargos, ele foi secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Hussein, obrigada, bem-vindo. Que bom que você topou conversar comigo. É um prazer enorme estar contigo novamente e parabéns por seu trabalho. Trata-se de uma grande iniciativa do SEBRE, esse trabalho muito fundamental para o debate das relações internacionais no Brasil. Vamos começar falando de um debate do segundo semestre de 2023, que é a expansão dos BRICS. Algo que interessa à China, que quer aumentar o seu poder de influência, o número de países sob sua influência. Interessa à Rússia, que está cada vez mais isolada, sobretudo depois do início da guerra, da invasão da Ucrânia. Mas interessa ao Brasil e, se for para expandir os BRICS, com que lógica? Bom, primeiro temos que ponderar que os países que compõem os BRICS possuem pesos assimétricos da perspectiva econômica e possuem pesos assimétricos da perspectiva tecnológica e da perspectiva militar, tá? Então, é claro que há pontos de intersecção que unem esses países dentro de um mesmo bloco. Eles possuem algumas prioridades convergentes. Ao longo dos últimos anos, trabalharam em torno dessas prioridades convergentes, mas existem pontos que são dissonantes, né? Então, as prioridades securitárias, por exemplo, da Rússia, não são as prioridades securitárias do Brasil. As prioridades competitivas da China não são as prioridades competitivas do Brasil, por exemplo, né? Ou, por exemplo, da Índia, né? Então, eu acho que esse processo de expansão ele precisa contemplar todos os membros do bloco e precisa que haja um critério. Então, primeiro, antes de falar de expansão, é preciso perguntar para que expandir. A segunda pergunta esses países que postulam entrada possuem interesses convergentes e quais são os pontos de intersecção entre os países que já estão compondo o bloco. Uma pergunta além das postas aqui. Qual é o objetivo dessa expansão? E daquilo que interessa ao Brasil, né? O que o Brasil ganha com essa expansão, né? Então, e depois, quais são as regras de admissão? Quer dizer, será por critério regional? Será por critério econômico? Será por uma mistura de critérios econômico, regional, peso geopolítico, peso militar? Então, esses critérios precisam ser refinados entre esses países, para além do desejo peremptório da China, ou da Rússia, ou da Índia, ou do Brasil, ou da África do Sul. Então, é preciso estar muito claro para que a decisão possa ser tomada de forma equilibrada e de forma, na minha opinião, serena. Um alerta muito importante. O Brasil tem interesses difusos. Interesses tanto dentro do eixo ocidental, com a Europa, Estados Unidos, América Latina, e tem interesses profundos com a China, com a Índia, com a Rússia, e no Oriente Médio, e na África e tal. Então, nós precisamos sopesar essa expansão e tentar entender que uma expansão, a depender de quem está aderindo, pode eventualmente ser interpretada por uma parte de uma coalizão como um ponto de ameaça, né? Uma adesão de determinados países, ela pode ser interpretada como uma expansão de uma coalizão anti-ocidental. Talvez isso interessa a alguns membros dos BRICS, mas não interessa necessariamente ao Brasil. Então, nós temos que ser, lúcidos na forma como vamos trabalhar esse processo.
Tem tudo a ver com isso um policy paper que você e o Feliciano de Sá Guimarães escreveram para a SEBRE Revista, que o Brasil tem a ganhar fazendo uma política pendular, digamos assim, uma política externa pendular de hedging entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China, ou seja, né, o Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos e China e tudo que ela representa, e esse Brasil que está nos BRICS, mas que tem a possibilidade de estar na OCDE também, então é uma posição muito especial. E aí eu te pergunto se o Brasil está conseguindo fazer essa política externa de hedging, está conseguindo exercer isso com a galhardia, porque a gente viu, por exemplo, uma viagem feérica do presidente Lula, comitiva, caravana de empresários a Pequim, a China, e a gente viu uma visita no começo do governo muito mais discreta a Washington, né? Então, fica essa pergunta. Eu separaria a estratégia do Brasil de atuar dentro da contenda entre China e Estados Unidos do quilate das visitas. São duas coisas, na minha visão, que precisam ou merecem uma reflexão separada. Primeiro, a questão da rivalidade. A rivalidade ou a competição sino-americana, ela requer do Brasil muita atenção e muita responsabilidade. Né? Eu acho que o interesse ao Brasil é um sistema internacional baseado em equilíbrio e baseado na distribuição do poder. Esse é o primeiro argumento. O que nos interessa é ter um diálogo benéfico, equilibrado e sóbrio, sem subordinação de interesses, sem alinhamento automático a nenhuma das duas potências, até porque são dois parceiros estratégicos que temos uma relação de benefício e de ganho. E eu sempre costumo dizer que a relação com a China ela é indispensável e a relação com os Estados Unidos ela é insubstituível, né? Seja pelo conjunto econômico estratégico, seja pelo conjunto histórico, geopolítico, hemisférico com outro lado. Portanto, ambos são vitais para os nossos interesses no curto, no médio e longo prazo. Nós não temos como fazer uma escolha entre um ou outro. Essa escolha é um suicídio para o nosso interesse nacional em todos os seus aspectos. Então, essa alternativa ela não é viável e não é uma opção inteligente para nós, né? Razão pela qual nossa postura, ela sempre se baseará pelo equilíbrio. Deveria se basear pelo equilíbrio. Segundo, eu entendo que no âmbito da rivalidade sino-americana, há uma lógica própria. Essa lógica própria, eles são capazes de acomodá-las. Eles podem competir dentro de uma intensidade e eles, ao mesmo tempo que podem competir dentro de uma intensidade, se afastarem, Pequim e Washington, eles podem se aproximar com facilidade, porque eles têm uma relação mútua de interdependência econômica e política também. Então, o Brasil entrar numa bola dividida pode prejudicar muito. Eles estavam distantes num dado momento, mas, de repente, o secretário de Estado americano foi a Pequim, Pequim buscou diálogo com Washington e, de repente, o Brasil ficou à margem desse diálogo. Isso prova que tomar partido ou tomar lado não é a opção mais sábia. E política externa requer sabedoria mais do que desejo ou ímpeto. Aí, outro aspecto, a visita. As visitas são visitas com pesos e equilíbrios diferentes, ou abordagem e molduras diferentes. Primeiro, a visita para Washington ela não tem fundamento econômico, ela não tinha um fundamento comercial. O governo do presidente Jair Bolsonaro, ele, ao tomar partido na contenda eleitoral americana, ele prejudicou a relação com o governo do presidente Biden, porque ele tomou um lado, se imiscuiu em assuntos internos da política americana ao alinhar-se com Trump. Essa relação com o governo Biden, ela ficou prejudicada. Então era necessário efetuar um gesto político. Mais ainda, durante o processo eleitoral brasileiro, o governo do presidente Biden se pautou por uma postura
correta, democrática, de endossar o Estado de Direito, a confiabilidade na democracia brasileira e, sobretudo, no processo eleitoral brasileiro. Então, essa missão ela tinha um fundamento muito claro de uma reaproximação política, de reconexão política. Ela não tinha um fundamento empresarial. Né? Então ela tinha digamos, ela poderia ser aquilatada dentro de um aspecto político pessoal. Já a visita à China, ela tinha outro objetivo, tinha uma dimensão geoestratégico-econômico. Né? Porque também durante o governo Bolsonaro, a relação econômica com a China ficou muito deteriorada, porque o presidente Bolsonaro não soube abordar essa relação. O seu governo se caracterizou muito pela xenofobia, né? com o ex-chanceler Ernesto Araújo. Né? E desgastes desnecessários também, né? Isso gerou, claro, via rede social e tal. Claro, ataques via rede social, etc. Então, e aí havia uma necessidade de reerguer as pontes econômicas e comerciais com a China. Então, houve a necessidade de montar uma delegação mais robusta da perspectiva econômica. Então, são visitas que possuem pesos e dimensões diferentes e não são comparáveis sob a perspectiva do interesse nacional brasileiro. Uma coisa que vocês defendem nesse artigo é que se o Brasil assumir um papel de liderança regional, né, desde que reconhecido pelos vizinhos como tal, se ele reconstrói também mecanismos regionais de coordenação política e tal, ele fica menos sujeito a pressões mesmo, né, das grandes potências. E aí eu te pergunto se o Brasil está exercendo essa liderança, se há esse reconhecimento dos vizinhos, porque a gente viu, por exemplo, uma dissonância na cúpula da Amazônia em agosto entre as posições de Lula e Gustavo Petro a respeito da questão do petróleo e tal. Isso para citar apenas aí um dissenso. Eu acho que a América do Sul é um espaço vital, eu sempre afirmei isso, eu volto a reafirmar, vital para o Brasil no longo prazo e sempre será vital, até porque nós não temos como mudar geograficamente da América do Sul. Né? Então esse é um ponto, me parece, incontestável. 2. Exercício de liderança traz custos e o Brasil tem que estar preparado para esses custos e para efetuar concessões. Não existe uma liderança sem concessões. Terceiro, eu acho que o Brasil precisa compreender que a América do Sul está em transformação. E essa transformação requer que o Brasil busque uma nova abordagem no diálogo regional. Não dá para efetuar a mesma abordagem de décadas atrás. E aí a Venezuela é um exemplo. A Venezuela é um exemplo. A própria esquerda na América do Sul ela é diferente da esquerda na América do Sul 20 anos atrás. Sim. Tá aí o governo do Chile, por exemplo. Né? Então, e a própria direita na América do Sul é uma direita diferente de uma direita de 20 anos atrás. Então, preciso atualizar os vetores de abordagem. As prioridades dos países na região, eles são guiados por outros fios condutores. Porque hoje existem potências extra-regionais que competem na nossa região, debaixo do nosso nariz, que suprem essas necessidades. Então o Brasil pode se tornar um ator dispensável em determinadas ações. Então você precisa ter projeto concreto. Não adianta você ter projetos holísticos ou baseados em coeficientes ideológicos ou baseados em nostalgias do passado. Isso não resolve o problema dos investimentos, da desigualdade, da paz climática, dos povos indígenas. Isso não resolve. Então, para você resolver, você tem que ter projetos tangíveis. Então, qual que eu acho o grande equívoco, na minha opinião, na abordagem atual sobre a América do Sul? E eu falo porque conheço os países sul-americanos, eu viajei para quase todos os países sul-americanos, na seção de 1 ou de 2. Primeiro, eu acho que tentar recriar a Unasul me parece algo fora do compasso.
Antes de recriar a Unasul, é preciso ter um projeto. Vai recriar sobre o quê? Baseado em quê? E antes de você recriar, era preciso ter dialogado, negociado, consensuado. Você não poderia convocar uma cúpula para colocar na pauta um projeto cujo qual você já não tem uma maioria garantida e um consenso em torno dessa criação. Porque a forma como aconteceu e a forma como alguns países obstaram o objetivo brasileiro representou um fracasso para a própria política externa brasileira. Você se refere à cúpula em Brasília? A cúpula em Brasília. Então, Uhum. o Brasil é o único país que é capaz de convocar todo mundo, convidar todo mundo e todo mundo comparecer. Ora, se você tem esse prestígio geopolítico, você não pode desperdiçá-lo, entendeu? Em uma ação mal calculada. E isso é muito importante. Então, mais importante do que recriar um espaço regional de concertação político, econômico, social, era peremptoriamente necessário que o Brasil tivesse dito, olha, meu projeto é esse para o processo de integração. Meu projeto é criar um espaço regional que discutisse a integração climática, que pudesse levantar recursos, que pudesse integrar a região sob a perspectiva energética, que pudesse integrar a região. Bom, e aí, a partir disso, vamos criar um mecanismo regional, vamos dar um nome para ele. Aí sim, os países teriam que algo concreto a debater. E não simplesmente criar um slogan, que remete o quê? A uma concertação cuja sua maioria, no passado, se debruçou sobre debate de corte, digamos, visto por alguns países como um corte de debate ideológico. Quer dizer, então, isso representou para mim, para o Brasil, um erro estratégico grave. Para não delongar mais sobre isso, eu acho que é um desperdício de energia. A América do Sul, que deveria ser digamos, o espaço mais fácil para o Brasil operar, está sendo um espaço mais complexo, onde o Brasil está tendo, digamos, derrotas desnecessárias. E o Brasil poderia ter tido um papel estabilizador, digamos assim, em crises como no Peru e no Equador? Poderia. Por exemplo, o Brasil está muito distante do epicentro da política peruana, está muito distante do Equador. Na Venezuela, acho que o diálogo com o governo Maduro ele é fundamental. Nesse caso, o presidente Lula acerta ao querer dialogar com a Venezuela, mas erra talvez aí a sua equipe digamos, de política externa erra na forma. Ou ele propõe uma forma e eles não conseguem talvez auxiliá-lo a corrigir ou a modular a forma. Como é que você viu a ausência do Maduro na cúpula da Amazônia, a qual eu já me referi? E, aliás, como é que você viu a ausência de Emmanuel Macron? Uma outra ausência e mudando o rumo da prosa. Não, aí, por exemplo, para concluir, por exemplo, o Maduro vir à cúpula da Unasul era importante ter o Maduro, mas não era necessário receber o Maduro peremptoriamente à cúpula naquele formato. Poderia receber depois, porque ele acabou ofuscando a própria cúpula e contaminou a própria cúpula, entende? Vamos para a questão da Amazônia. Esse é um acerto importante da política externa, a cúpula da Amazônia. Mas houve, na minha avaliação, digamos, alguns equívocos, porque o Brasil, ou parte de alguns formuladores da política externa, acham que apenas o Brasil tem o poder da convocatória e todo mundo vai comparecer pelo peso gravitacional que o Brasil tem por deter 60% aproximadamente da floresta amazônica, né? E, naturalmente, porque o Brasil, digamos assim, é a maior potência ambiental, haverá uma adesão, digamos, automática. A geopolítica não funciona mais assim. Então, o Brasil demorou muito para se engajar e para atuar com o governo francês. O Brasil achou que as posições sobre a Ucrânia e sobre os ataques desferidos ao eixo ocidental não contaminariam a cúpula, mas hoje a política contamina. Então o governo francês demorou a responder, da mesma forma que o governo brasileiro demorou a responder sobre a ida do presidente Lula à
França sobre a cúpula do financiamento para o meio ambiente, que tinha climática. acontecido um pouco antes. Tinha acontecido antes. França devolveram com a mesma moeda, a demora, e não compareceram. Mas o Brasil pediu convite para a Alemanha, que não compareceu, para a Noruega, que mandou uma representação de baixo nível. Então, a ideia, na verdade, era ter o quê? Uma cúpula regional, mas com impacto global. E o desejo era de impacto global. Não era somente de impacto regional. Entendeu? Então havia o quê? Uma dissonância entre o objetivo e a proposta. Então, o objetivo, na verdade, que a cúpula da Mancha tivesse um impacto global. Ela não acabou tendo impacto global, ela teve um impacto regional. Entendeu? Então, e por que teve um impacto regional? Porque estrategicamente acabou não se trabalhando para se conseguir o impacto global. Se achou que se teria um impacto global por inércia. E não se tem um impacto global por inércia. Porque erros em determinados tabuleiros custam e têm impacto em plataformas estratégicas do interesse do Brasil, como a cúpula da Amazônia. Apesar de eu considerar que foi, digamos assim, uma iniciativa positiva e importante. Agora, tem que ver se ela vai sobreviver, o que ela vai materializar no médio e no longo prazo. Porque o Brasil já engendrou inúmeras iniciativas que aparentemente são positivas, mas quando se olha no médio prazo, elas acabam morrendo por inanição e não se materializa nada depois. O que eu costumo chamar de ativismo diplomático, que no final não se materializa em política externa. Falando um pouquinho de Mercosul, o Uruguai é visto como uma voz dissonante quando ele defende um acordo de livre comércio com a China, né? Como é que você vê essa atuação do presidente Lacalle Pou e em que medida, se isso vai adiante, esse acordo de livre comércio com a China, isso é aí a pá de cal, né, talvez, do Mercosul? Eu não diria que a pá de cal do Mercosul, acho que o Mercosul é um projeto muito importante para o Brasil, é um projeto histórico em que a política externa brasileira apostou muito. Eu acho que o Brasil, é fundamental que o Brasil saiba como dinamizar o Mercosul. Para tanto, é preciso ter um projeto concreto, é preciso ter ofertas concretas, concessões concretas. Agora, na minha opinião, o maior risco ao Mercosul não está em Lacalle Pou em si, né? Quer dizer, o Uruguai tem eleições dentro de um ano ou menos de um ano. Isso pode mudar. Eu acho que o grande risco é a Argentina. Sim, com Javier Milei, que é contra o Mercosul, basicamente. Milei é um risco, sim. Você tem a Burrich também, que ela tem uma proposta de economia mais liberalizante, ela pode ser, sim, um adversário muito mais complexo nessa questão. Mais delicado do que isso, você ter 3 governos à direita no âmbito do Mercosul, quer dizer... Considerando o Paraguai, Penha, quer dizer, também. Penha no Paraguai, Lacalle Pou, Milei ou Burrich na Argentina. Então, aí a tendência é que o Brasil tenha 3 governos à direita dentro do Mercosul. Isso dificultaria a capacidade operacional da política externa brasileira. Aí você me pergunta, não, mas o Brasil adotará uma política de Estado, etc. Muito bem, o Itamaraty pode adotar, mas a postura do Palácio do Planalto, e não falo do presidente, mas de sua assessoria internacional, não tem sido de equilíbrio, digamos, na atuação da política externa. Tem sinalizado numa direção ideológica e tem buscado atuar de forma ideológica. Isso é um fator complicador, porque a proposta de recriar a Unasul em Brasília não foi necessariamente do Itamaraty. E esse é um ponto de complexidade. Então, é preciso olhar, e todo mundo sabe, e não é segredo em Brasília para ninguém, que a política externa, nesse caso, a sua formulação e a sua implementação, ela acaba perpassando pelo Planalto, né? Então, portanto,
é preciso levar em consideração que durante um período nós teremos, pelo menos ao longo de um ano, 3 governos à direita dentro do Mercosul. Isso vai pegar metade do mandato do presidente Lula. Significa, para haver um governo à esquerda no Uruguai, entendendo, de um ano eleitoral, nós estaremos quase no último ano do governo Lula. O que daria para fazer no Mercosul? Quase nada. Então, perdeu-se aí 4 anos, no âmbito do Mercosul não se fez muita coisa. Então, é preciso fazer essas contas. Eu acho que a América do Sul e o próprio Mercosul é importante que a gente olhe para além das lentes ideológicas. A gente tem que olhar a partir de lentes pragmáticas, realistas e consubstanciadas no interesse do Estado brasileiro, do povo brasileiro. E o interesse do povo brasileiro, o que é? Reduzir a desigualdade, gerar emprego, gerar renda e gerar crédito. E proteger o meio ambiente. É isso o nosso interesse peremptório. Só rapidamente falando do Santiago Penha, que você entrevistou num webinar do SEBRE, a gente sabe que o Paraguai tem uma posição muito singular, né? Reconhece Taiwan, não China, e temos interesses comuns ali, Itaipu, etc. Mas, ao mesmo tempo, o Penha, que diz que o Brasil é uma prioridade e tal, vai ter questões lá internas, muito ligado a Horácio Cartes, aquela coisa toda. Qual a perspectiva que você vê? Qual a importância do Paraguai, afinal, que é o integrante do Mercosul, do qual a gente acaba falando menos aqui no Brasil? Não, o Paraguai é primeiro, o presidente Santiago Penha é uma figura política muito preparada. É uma figura política muito lúcida, que tem noção da importância do Brasil e que tem noção da dimensão das relações bilaterais Brasil-Paraguai, da importância do Brasil para o Paraguai, e ele tem noção da necessidade de modernizar o Paraguai, né? O que eu posso dizer é que ele buscará uma abordagem moderna para com o Brasil. A questão de Itaipu ela é muito importante para o Paraguai, e o Paraguai espera que o Brasil faça concessões. Aí o Brasil está diante de um desafio fundamental para demonstrar como quer sedimentar esse novo capítulo após 50 anos com o Paraguai, né? A bola está basicamente no pé do Brasil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente não acho que a gente fala pouco do Paraguai, talvez fala-se pouco, talvez em São Paulo, no Rio, não sei se tanto em Brasília, mas quando a gente vai para o sul do país, o Paraguai é importante sim, na linha de fronteira é importante sim, há um intercâmbio econômico fundamental, há uma cooperação transfronteiriça muito importante. Quando a gente vai analisar a cooperação em matéria jurídica, em matéria policial, ela realmente existe e ela toca muitas vezes ao dia a dia dos brasiguaios ou das pessoas que trafegam entre os dois países. A gente tem muitos brasileiros lá, tem vários paraguaios aqui, então a realidade acaba basicamente se impondo. Eu diria que o Paraguai e o Brasil, assim como o Brasil e a Argentina, nós estamos fadados a um matrimônio em que nenhum dos lados tem o direito de se divorciar, entendeu? Então, e o Paraguai sabe da importância do Brasil. Agora, quanto ao Paraguai reconhecer Taiwan, não, esse é um assunto interno paraguaio. É uma opção da política externa paraguaia que é muito diferente da opção da política externa brasileira. Vamos falar de G20. G20. Que lição de casa a gente tem que fazer para make the most of it, né? Para a gente tirar partido dessa oportunidade que vai ser presidir o G20. Há uma grande expectativa internacional sobre qual vai ser o papel do Brasil no G20. E há uma grande inquietação, sobretudo, dos países que integram o G7, né, os países ricos. O que o Brasil vai propor no G20? Qual é a pauta brasileira? Será uma proposição para a renovação da ordem econômica internacional, do sistema financeiro internacional, uma combinação sobre uma nova plataforma internacional que conjugue green economy com paz climática? O que é?
Então há uma expectativa muito grande. E essa expectativa ela gera apreensão e preocupação, porque me parece que não há ainda uma agenda uniforme, não há uma preposição, digamos, coesa pelo lado brasileiro. Pode-se dizer que ainda é cedo para isso, mas a grande preocupação, ela na verdade emana porque existe uma percepção externa de que a prioridade do governo é uma coisa e a prioridade da política externa é outra coisa. Então, a prioridade da política externa, ela não casa com a prioridade do governo, ou a prioridade da política externa, ela não reflete as demais demandas do governo, se a gente olhar de forma sistêmica, né? Então, isso tem gerado uma certa apreensão. Mas, por outro lado, eu vejo alguns aspectos positivos. Essa agenda, por estar na mão do ministro Fernando Haddad, isso me tranquiliza, em certo sentido, porque o ministro Fernando Haddad tem provado sua competência, talvez seja o ministro mais eficiente do governo, aliás, é o ministro mais eficiente do governo, até o momento. A agenda do G20 está na mão dele, acaba de concentrar o tema climático também, em certo sentido, e essa simbiose entre clima e economia, ela na verdade, inseparável hoje, e é um vetor, e é um pilar estrutural, digamos, da ordem internacional, a simbiose entre clima e economia, tecnologia e clima. Então, essa triangulação é uma triangulação vital. Então, essa agenda, estando sob a centralidade dele, me parece ter uma direção mais concreta. Então, isso, em certo modo, gera uma certa tranquilidade. Bom, o que o Brasil, na minha avaliação, deveria tomar cuidado? É não achar que o seu próprio peso gravitacional gerará um poder de convocatória, dará automaticamente tração à agenda e que todo mundo precisa do Brasil, e que todo mundo precisa deste governo. Eu acho que o mundo precisa do Brasil. No longo prazo, esse governo é passageiro. E esses países, talvez, que olham para o Brasil, eles podem aguardar o Brasil do futuro, não necessariamente podem ou querem aguardar este governo. E da mesma forma que eles deixaram ou obliteraram a capacidade do governo Bolsonaro, isolaram, eles podem também, em certo sentido, obstacularizar algumas agendas do atual governo e aguardar para após esse governo. Então é muito importante esse alerta e é muito importante ficar atento. O Brasil seguirá sendo necessário e fundamental para múltiplos atores e dentro de múltiplos tabuleiros geoestratégicos, mas não necessariamente esse governo. Isso é muito importante ser compreendido, porque é preciso tomar cuidado com a soberba, acharem que são indispensáveis no momento para todo mundo. Isso não é bom e é preciso ter estratégia para lidar com isso. E eu disse a certa vez que há uma tentativa de vilanizar o Brasil e vilanizar o presidente Lula, a partir de vários meios de comunicação na Europa, tentando comparar o presidente Lula ao Putin, o presidente Lula ao Maduro, a outros. O fato é que o presidente Lula é um democrata, não é comparável nem ao Bolsonaro, nem ao Maduro, nem ao Putin, tá? É um democrata com toda a exceção da palavra, mas houve essa tentativa em vários meios de comunicação na Europa. Então, tem que tomar cuidado e, muitas vezes, falar para além do que se deve gera consequências negativas. E se posicionar de forma equivocada também gera consequências negativas, né? E, sobretudo, em política externa. Hoje em dia, não dá em política externa para posicionar-se, recuar, posicionar, recuar, posicionar e tentar abafar e depois tentar gerir uma percepção e viver de percepções. Porque ninguém hoje mais é bobo. E as pessoas são inteligentes o suficiente para entender o que se quis dizer.
Falando em governos passageiros, tem eleição presidencial nos Estados Unidos em 2024. Se Trump volta à Casa Branca, os efeitos para a democracia americana até vão ser sísmicos, né? Mas os efeitos para a política internacional, e aí eu te pergunto até para a relação com o Brasil. Leila, eu acho que a eleição americana será uma eleição crucial e chave, não só para o Brasil, mas para o hemisfério e para o mundo, né? É uma eleição, diria, talvez de uma das mais importantes no mundo, e a mais importante, talvez, da história americana. O eventual retorno, o possível retorno de Donald Trump ao poder, ele terá consequências muito grandes para a ordem internacional e terá consequências muito grandes para a agenda da política externa brasileira, sobretudo a agenda climática, cujo a centralidade dessa agenda ela é vital para o governo atual e cujo a agenda democrática para o atual governo ela é também central. E o retorno do Trump também terá impactos sobre o futuro da democracia brasileira e sobre as eleições de 2026. Então é muito importante ter essa clareza sobre o que representa a eleição americana no próximo ano. Não queria deixar de falar de China. Que China é essa hoje que tem deflação, que não é transparente em relação a seus indicadores econômicos? Claro, China é a China, sabemos de seu peso. Mas volta e meia, algum artigo, olha, um autocrata envelhecendo, olha, vamos ficar de olho no Xi, e aquela política da Covid-0 não deu certo, e por aí vai. Que China é essa, que é tão importante para nós, afinal? Primeiro, eu acho que nós temos que olhar para a China hoje a partir de uma perspectiva muito diferente daquela que nós olhávamos 2 décadas atrás. A China, 20 anos atrás, não postulava ser uma superpotência mundial. Hoje a China postula ser superpotência mundial por direito. A expansão da China, seja da perspectiva econômica, seja da perspectiva geopolítica, é uma realidade. É uma realidade e essa realidade já é experimentada, digamos, nos grandes debates da geopolítica mundial, nos mais variados foros e tabuleiros, né? Seja na discussão sobre a Ucrânia, até em discussões na América do Sul, até em discussões em temas climáticos. Então a China tornou-se um ponto incontornável nas relações internacionais. E está aí a Argentina fazendo operação de swap com a China para pagar o FMI, né? Quem diria? Exatamente. Então, e aí tem um outro ponto fundamental. A Argentina acaba de se tornar, a China acaba de substituir o Brasil como o principal parceiro comercial da Argentina. Quer dizer, isso é um ponto a ser considerado. Mais do que isso, com esse processo da evolução da China, a China também vai revelando, digamos, parte do seu tecido político e parte de suas complexidades internas, né? Eu não gosto particularmente, de fazer uma avaliação de modelos entre democracia e autocracia de forma não muito detida. Eu acho que são caracterizações, talvez que, na minha opinião, podem ser desproporcionais ou muito precisas quando são feitas de forma, digamos, precipitada ou sem o devido estudo teórico, empírico e com a devida profundidade. É óbvio que nós não podemos comparar o modelo político chinês com o modelo político americano, com o modelo político brasileiro. É óbvio que nós não podemos comparar o Estado de Direito lá com o Estado de Direito brasileiro, alemão. Possuem características totalmente díspares, né? Mas a China é uma realidade. E é uma força econômica
indiscutível no mundo. É a segunda maior potência econômica, para uns é a primeira maior potência econômica. Então, nós temos que saber lidar com a China com todas essas complexidades. Como temos que lidar com a ascensão da Índia também, como temos que lidar com a ascensão de outros países, ou tivemos que lidar com a ascensão de outros países no passado. Então, eu acho que a China é um desafio ainda a ser, é um desafio permanente a ser decodificado. E eu acho que no Brasil, por mais que muita gente acha que sabe muito sobre a China, a gente sabe muito pouco sobre a China. E também sobre a Índia, né? Você mencionou a Índia que tem um crescimento espantoso, a Índia que é o país mais populoso do mundo a essa altura do campeonato, e a nossa relação podia ser mais consistente? A nossa relação deveria ser mais consistente. A gente tem pouco conhecimento sobre a Índia, pouco conhecimento, digamos, histórico e pouco conhecimento prático e operacional. Isso seja pela falta de uma profunda relação comercial, isso seja pela ausência de uma interconexão política mais densa, mas o potencial é enorme. O potencial de cooperação entre os dois países ele é infinito. E o Brasil, na minha avaliação, deveria olhar para a Índia para além dos muros. Tá? Eu acho que o empresariado brasileiro ainda não descobriu as potencialidades da Índia. Agora, o empresário brasileiro ele é muito concreto, ele vai aonde encontra o interesse mais imediato dele. Money talks. Né? Mas cabe também, em certo sentido, digamos, aos agentes de Estado trabalharem essas facilitações, explorarem esses caminhos. Né? Em matéria de tecnologia, a Índia está muito à frente do Brasil. Eu acho que aí poderia haver, talvez, uma relação de muita proficuidade. Então, eu acho a relação com a Índia está subrepresentada, está além do potencial que se pode alcançar. E deveríamos apostar numa aproximação importante. E a gente pode dizer o mesmo em relação aos países africanos? A gente precisa de um projeto mais concreto para os países africanos, porque Rússia e Índia têm uma presença mais marcante hoje na África do que o Brasil, que tem uma história comum. Leila, eu acho que o Brasil precisa ter não só um novo projeto para a África, como precisa ler a África a partir de novas chaves. O grande problema, na minha avaliação, quando a gente vai olhar para a África, é que a gente olha para a África a partir de um olhar brasileiro para a África. Só que a África quer ser olhada a partir das necessidades dela. Ela quer que o Brasil olhe para o continente a partir das prioridades africanas, a partir das complexidades africanas, a partir das necessidades africanas e a partir dos projetos que ela quer desenvolver. Ela não quer que o Brasil busque a África a partir somente das prioridades brasileiras. Então, na verdade, qual é o nosso erro estratégico que eu vejo? Que a gente sempre quer buscar uma abordagem com a África muito condimentada a partir do vetor cultural. Não há nada de errado, mas é preciso modernizar isso. Do vetor cultural, condimentado com uma certa nostalgia, resgatando um certo viés histórico, só que nós esquecemos que a África não se abastece somente com isso. Entendeu? Então, poucas vezes, ao formular a política externa brasileira, nós pensamos ou levamos em consideração o que os países africanos querem da gente. Quais são as prioridades deles? Quais são as necessidades deles? O que o empresariado africano espera da gente? Né? E a nossa estratégia ela precisa levar em consideração esses elementos. Então, muitas vezes, quando eu sentei já com vários empresários africanos, com think tanks africanos, e
não só país de língua portuguesa, mas de outras zonas estratégicas da África, ele diz assim, vocês não sabem quais são as necessidades, vocês não entendem quais são as nossas prioridades. E por isso vocês não conseguem ter os espaços que a Turquia tem, que a Índia tem, que a China tem, que a Alemanha tem. Então, nós precisamos ter uma inteligência comercial para a África. Nós precisamos entender que um continente está crescendo a média de 3%, 4%. O potencial da África é enorme. É o potencial que tem o maior número de jovens no mundo. É o potencial que hoje está absorvendo muita tecnologia. Então, é um continente que a China está apostando muito na exploração de commodities. Então, que relação que nós queremos ter para a África? Então, nós ainda não temos essas respostas. Nós formulamos uma política externa para a África ainda com chaves antigas. Como, por exemplo, para a América do Sul. Nós estamos hoje. A América do Sul é prioridade para esse governo. Está claro que é uma prioridade. Mas a abordagem para a América do Sul está sendo feita com as chaves erradas. E assim para com a África. É preciso atualizar essas chaves. É muito simples. Hussein, muito obrigada, viu, por essa longa conversa e profícua, eu acho. Obrigada. É um prazer, Leila. Obrigada a vocês também pela audiência, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. O Sebre Conversa fica por aqui. Essa edição do Sebre Conversa teve direção feita por mim, Leila Sterenberg, e pelo Felipe Vasques. Edição do Felipe Vasques, produção do Daniele Tomazelli, produção executiva do Pedro Formitag, trilha sonora original do Marcos Souza, trabalhos técnicos do KT Takai, Marcos Felipe, Adalto Vieira e Eduardo Pique, apoio técnico da HD Solution. Até a próxima conversa.